lá, meninos, para a última aula, então, que é tornozelo e pé. Primeiro, em relação ao tornozelo, a gente precisa lembrar que é uma articulação sinovial, então uma articulação sinovial com todas aquelas características que a gente sempre fala, cápsula, presença de cavidade, de líquido, as estruturas de suporte, cartilagem articular. E é uma articulação do tipo gínglimo porque ela faz movimentos somente em um eixo. Então aqui a movimentação dos pés a gente vai chamar de flexão plantar e flexão dorsal. Então flexão plantar quando a gente fica, por exemplo, nas pontas dos pés, como tá aqui essa primeira figura que a gente está visualizando, tá? Então isso aqui seria uma flexão plantar. E a flexão dorsal quando a gente coloca os dedos para cima, ó, na movimentação contrária. A gente precisa lembrar que essa região em que eu tenho os maléolos, então nós falamos na aula passada, né? O maléolo lateral ele vem da fíbula, o maléolo medial vem da tíbia e acabam formando essa pinça que a gente chama de pinça bimaleolar, que vai se articular com o osso do tarso, que é o talos. Bom, e aí, essa pinça, a gente precisa imaginar que ela tem uma descarga de peso enorme aqui. Então, eu preciso de muitos ligamentos para que a gente tenha a estabilização dessa região. Aqui a gente vê um deles que é a sindesmose, né? A sindesmose, a articulação fibrosa entre a tíbia e a fíbula, ela vai ajudar nessa na estabilidade dessa região. E aí, a gente está aqui olhando o tornozelo à vista posterior, aqui a região do calcâneo, e eu visualizo alguns ligamentos que são nessa região muito resistentes, para impedir que essa pinça se abra. Então, eu preciso fazer com que a tíbia e a fíbula elas fiquem sempre na mesma posição aqui. Então, para isso, posteriormente, eu tenho, por exemplo, o ligamento tíbio-fibular posterior. Então, sempre aquilo que a gente fala. Os ligamentos, a maioria das vezes, tem os nomes de onde começa e onde termina. Por exemplo, aqui eu tenho o ligamento calcâneo-fibular. Então, calcâneo, porque sai aqui do osso calcâneo, fibular, porque está vindo para a fíbula. E na região medial do tornozelo, eu tenho um ligamento chamado de ligamento deltoídeo. Por quê? Porque ele tem a forma de um delta, né? De um triângulo. Aqui a gente ainda visualiza o ligamento tibiofibular anterior. E olha quantos pequenos ligamentos nós temos aqui entre os ossos do tarso, por exemplo. Então, tudo isso porque a gente imagina que a descarga de peso aqui é muito grande. Nessa figura, eu chamo a atenção também para esses dois tendões, que são aqui, ó, que estão passando atrás do maléolo lateral e que a gente falou na aula passada que eram os tendões dos dois músculos fibulares, o fibular longo e o fibular curto. Falando melhor desse ligamento medial, que é o ligamento deltoide, ele na verdade ele é dividido em algumas partes. Então a gente imagina como se fosse um triângulo passando aqui nesta região. E aí eu tenho aqui esse grande ligamento deltoide que é medial, então que está relacionado à tíbia. Olha só, como ele está relacionado à tíbia, todas as partes dele vão começar então com tíbio, né? Então, olha lá, a gente tem aqui o tíbio talar posterior que está vindo para o talos, o tíbio calcâneo, depois a porção tíbio navicular e a porção tíbio talar anterior. Então, tíbio talar anterior e posterior, tíbio calcânea e a porção tíbio navicular. Então, todos esses quatro vão formar o ligamento grande chamado de deltoide, ok? Bom, em relação ao pé, primeiro a gente precisa pensar nas várias articulações que eu tenho aqui.
Então, além da articulação com a região do tornozelo, que forma a região do tornozelo, eu vou ter primeiramente as articulações intertársicas. Então, intertársicas porque estão entre os ossos do tarso. As tarsometatársicas, então que são essas articulações aqui, entre o tarso e o metatarso. As intermetatársicas, que são essas pequenas articulações entre os metatarsos. As metatarsofalângicas, igual na mão, né? Só que lá na mão era carpo e aqui é tarso. E por último, as interfalângicas. Bom, primeiro eu preciso pensar que cada articulação dessa faz um pequeno movimento. E quando eu somo esses movimentos, eu acabo formando um grande movimento único, que no caso aqui do pé, seriam os movimentos de inversão, quando eu coloco o pé para dentro, e eversão, quando eu coloco o pé para fora. Então, inversão e eversão. Bom, então, o que acontece aqui é que essas articulações, como lá na mão, a grande maioria vai ser articulação sinovial plana, que vai fazer pequenos deslizamentos. Aí, quando eu venho para as metatarsofalângicas, essas articulações elas são sinoviais elipsoides, igual da mão. Eu acho que não pode estar errado na aula de vocês aí, no que vocês tiraram xerox. Dá uma olhada, se eu não me engano tá com ondilar aí. Tá errado, tá? É igual lá na mão. Então, elipsoide é igual ao do punho, que a gente viu. Ela faz o quê? Ela faz flexão e extensão, ela faz abdução e adução, tá? Então, é uma biaxial. Metatarsofalângica, então, é sinovial elipsoide. Cuidado aí, eu não sei se está errado no de vocês, tá? Bom, e por último, as interfalângicas, que são sinoviais gínglimo. Então, com os dedos, a gente faz flexão e extensão. E aí, aqui, gente, existe uma classificação das regiões do pé que é muito utilizada lá na clínica, principalmente para a gente falar a respeito de pé plano, pé cavo. E aí, o que acontece? Essa classificação, ela vai dividir, talos e calcânio, e aí o talos e o calcânio, eles são classificados como retropé. Depois, esses ossos aqui, vamos relembrar os nomes, né? O navicular, o cuboide e os três cuneiformes, cuneiforme medial, intermédio e lateral. Esses ossos, eles formam o que a gente chama de mediopé. E aí, dos metatarsos para frente, a gente vai chamar de antepé. Inclusive, a gente chegou, acho que numa das turmas, a discutir um pouquinho de marcha, né? Se vocês imaginarem, quando a gente está caminhando, a gente vai colocar o retropé primeiro no chão e depois a gente vai acabar dando um impulso lá com o antepé, né? Então, a gente coloca o retropé, depois vem o mediopé e, por último, o grande impulso que a gente dá para marcha, ele vem do antepé e principalmente do primeiro dedo, que, se vocês lembram, a gente chama também de hálux, né? Então, o hálux é o primeiro dedo só do pé, da mão não. E aí a gente acaba criando duas articulações funcionais, né? Quando eu falo em articulação funcional, imagina que não é aquela articulação morfológica, né? Uma articulação somente para função. E aí, aqui o que a gente tem é uma articulação, chamada de Chopard, que é a articulação entre o retropé e o mediopé, e a articulação de Lisfranc entre o mediopé e o antepé, tá? Bom, o que mais, gente? Vamos lá para a musculatura do pé. Primeiro, a gente lembra o que são, né, os músculos intrínsecos, que são aqueles músculos que a gente falou quando falou de mão, que são os músculos curtos, né, que vão começar e vão terminar no pé. Então, era o caso lá da mão, né, da região tenar, da região hipotenar, que a gente viu.
E aí agora aqui no pé também são músculos que vão começar e terminar no pé. Bom, e aí aqui na região do dorso do pé, a gente só vai ter um músculo, que é o músculo extensor curto dos dedos. Ó, aqui a gente está visualizando o extensor longo dos dedos, né? Aqui o extensor longo do hálux. Aqui a gente visualiza o tibial anterior. E aqui, ó, aqueles retináculos que nós já vimos lá na região do punho também. Aqui nós também temos esses retináculos. E aqui ainda nessa figura a gente visualiza as bainhas sinoviais que existem aqui para envolver os tendões. Bom, então o único músculo que a gente normalmente visualiza aqui é o extensor curto dos dedos. Então ficou fácil. Agora, lá na região da planta do pé, e é assim que a gente fala mesmo em anatomia, planta do pé, esses músculos eles ser divididos em 4 camadas. Mas antes dessas camadas, a gente vai ter aqui uma grande aponeurose, que é chamada de aponeurose plantar. Então, lá na mão, se vocês lembram, a gente viu que o palmar longo, ele chegava perto do punho e dava uma aponeurose para a mão. E aí essa aponeurose dividia os compartimentos, tenar e hipotenar. Aqui, como a gente tem uma grande descarga de peso, eu preciso que essa aponeurose ela seja muito resistente. E aí ela vai ajudar, olha só, na manutenção dos arcos longitudinais do pé. Então, aqueles arcos do pé, que por exemplo, quem tem pé cavo não tem esses quem tem pé plano, por exemplo, não tem esses arcos bem formados, esses arcos aqui, eles estão relacionados a esta aponeurose. Bom, se eu tirar a aponeurose, eu começo a visualizar a primeira camada muscular. Então, a primeira camada muscular, eu vou ter aqui os 2 abdutores. E de novo a gente fala, abdutor ele vai abrir, então ele tem que estar sempre mais lateral. Então aqui eu visualizo o abdutor do 5º dedo e o abdutor, olha lá, ó, do hálux, né? Ou do 1º dedo, pode ser, mas como a gente quer falar do pé, então se a gente fala do hálux, eu já sei que eu estou no pé. E aqui no meio deles, o músculo chamado de flexor curto dos dedos. Então, abdutor do 5º dedo, abdutor do 1º dedo e o flexor curto dos dedos formam a primeira camada de músculos. Retirei esses músculos, o que é que eu vou visualizar? Eu vou visualizar o chamado quadrado plantar, né? Quadrado plantar. E, de novo, ó, vocês já conhecem, no pé eu também tenho os músculos lumbricais. Então, essa é a segunda camada. Alguns livros mais antigos podem trazer o quadrado plantar como flexor acessório dos dedos, tá? Mas esse nome aqui é mais antigo. Então, é o quadrado plantar e aqui os músculos lumbricais. O que mais? Terceira camada, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, do lado do abdutor, o flexor curto do 5º dedo. Então, igualzinho lá na mão, né? Se vocês lembrarem, a gente tinha lá na mão o abdutor, o flexor curto e por baixo o oponente. Aqui eu não tenho oponente porque eu não faço movimento de oponência nos dedos do pé, tá? Bom, aí, aqui a gente tem, então, o flexor curto do 5º dedo e o flexor curto do hálux. Então, são iguais. E aqui, ó, esse grande músculo que parece um 7, que é o adutor do hálux. Então, aqui seria a cabeça transversa e aqui a cabeça oblíqua do adutor do hálux. Então, a terceira camada, eu vou ter os 2 flexores e o adutor. E por último, a quarta